Graças e paz, queridos e queridas. Nós estamos aqui, novamente. Como eu disse, nós vamos fazer uma série, do Seguir a Cristo. Botei até no comentário anteriormente da nossa live, mas nós tivemos problema. O YouTube diz que não há qualificação e nós decidimos fazer então pelo Facebook mesmo, como eu mostrei, é um livro autorizado, tá? O Bispo Paulo Lockman autorizou, eu tenho isso no meu Twitter, tá? Tem lá a autorização do Bispo Paulo Lockman para estar passando esse estudo. Eu não vou entrar com interpretação, porque eu quero que ele seja da forma com que está no livro. Tá? Nós vamos ler os textos bíblicos, alguns também não vamos ler todos, mas vão ser mencionados todos. Então, nós vamos iniciar, a primeira lição é sobre o pecado. E o que é o pecado? Então, como primeira parte, a introdução, o nosso querido bispo e a Zélia, nos orienta que o ser humano está em desarmonia com o mundo natural, com a natureza, com o seu próximo, consigo mesmo e com Deus. Ao ser criado por Deus, entretanto, ele era próprio Criador. Em Gênesis, capítulo 2, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 2, do verso 7 ao 17, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus lhe deu liberdade, autoridade, e fixou um limite que deveria ser obedecido. Mas o ser humano transgrediu o limite, conforme Gênesis 3, de 1 a 6, que diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim
disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Por quê? É o que estudaremos a seguir. Segundo, o pecado e a sua natureza. Entendemos melhor o que é o pecado quando relacionamos o texto de Gênesis 1 a 3 com os de Mateus 3, 1 e 2 e Marcos 1, 14 e 15. Então, Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Né? Eu já até fiz o capítulo 3 também, mas era só até o capítulo 2. Vamos lá. Marcos 1, 14 e 15. Marcos fica logo depois de Mateus, tá? 1, 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A dificuldade primeira do ser humano foi crer que Deus o fez para ser feliz. E que tudo estava ao seu dispor, bastando para que fosse obediente a Deus. A incredulidade desviou o ser humano do verdadeiro Deus para um Deus falso para si mesmo. Quis ser igual a Deus, não crendo que Deus é o amor pelo qual o mundo é sustentado e que deveria viver por esse amor e responder a ele também com amor. O ser humano tornou-se ganancioso, rebelde, desobediente, angustiado, mentiroso, idólatra, inimigo de si mesmo, de seu Criador, de seu próximo e do mundo em que vive, a ecologia. São as consequências de sua incredulidade, do seu afastamento do projeto de vida, justiça e fraternidade. João Batista e Jesus conclamam as pessoas ao arrependimento e a crerem no Evangelho. Estão incentivando homens e mulheres a voltarem-se novamente para Deus, sendo necessário para isso arrependerem-se da incredulidade, do pecado e das consequências do pecado. Tanto Jesus como João Batista, bem como todas as escrituras sagradas, estão dizendo que a única forma de erradicar
o pecado e as dolorosas e desastrosas consequências é crer e confiar em Deus, no seu amor e na sua providência e cuidado. Nas boas novas do reino. Terceiro, as consequências do pecado. A criatura de Deus não consegue refletir a imagem de seu Criador, pois o pecado corrompeu o centro da sua natureza e a destruiu significativamente. É essa corrupção que trouxe por toda a espécie humana e por toda a criação. Para medirmos os resultados reais e terríveis do pecado, devemos comparar o momento da criação e o da cruz. Na criação, Deus, com a sua palavra, formou o mundo e tudo que nele existe. Está lá, Gênesis capítulo 1, Salmos 93 e Salmos 104. Para tirar o domínio do pecado do mundo, foi necessário de Jesus Cristo. Antes de experimentarmos o novo nascimento, podemos dizer, em sentido espiritual, que o ser humano possui olhos que não são capazes de ver e ouvir. Desculpa, queridos. Antes de experimentarmos o novo nascimento, podemos dizer em sentido espiritual que o ser humano possui olhos que não são capazes de ver e ouvidos que não são capazes de ouvir. Me perdoe, tá? Todas as suas capacidades e sentidos espirituais estão acumulados pelo domínio do pecado. E é o mesmo que não estivesse. Por isso, ele não tem conhecimento de Deus e não se relaciona nem comunga com ele de modo nenhum. Mas para quem é nascido de Deus, há total mudança. Os olhos do seu entendimento são abertos. Ele vê a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O amor inunda o seu coração, capacitando-o a perdoar e aceitar o outro. E a ouvir a voz de Deus dizendo-lhe: tende bom ânimo, teus pecados estão. Wesley comparava a pessoa que não experimentou o novo nascimento como um bebê que ainda no ventre materno. O mundo que ele conhece até então é um mundo limitado. É importante que essa pessoa nasça para ver, ouvir e compreender coisas de Deus. Nova e imensa realidade que desconhecia. O novo nascimento ou regeneração é, portanto, a transformação que Deus opera no ser humano quando, pelo seu Espírito, regenera-o totalmente, modificando o seu centro de referência. A pessoa não vive mais para si mesma, de maneira egoísta, sem solidariedade e fraternidade, mas passa a viver para Deus, para o seu próximo e também para si mesma. A partir daí, ela está pronta para seguir o caminho da santificação. O pecado não tem mais domínio sobre a pessoa que acolhe o senhorio de Deus sobre a sua vida regenerada. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. Ela continua pecando, mas está atenta para aperfeiçoar-se e santificar-se mais e mais a cada dia.
está pronta para confessar o seu pecado, sua total dependência de Deus. Testifica em todas as situações o amor salvador de Jesus. É importante para o novo convertido saber que a perfeição total, ausência de contradição, falhas e pecados, só será possível na plenitude do reino de Deus. Mas isso não quer dizer que ele deva se acomodar e deixar de ansiar e buscar uma crescente santificação ou perfeição cristã. Cada dia mais perfeito, mais amoroso, mais sedento e praticante da justiça e da misericórdia, mais fiel à palavra de Deus e etc. Até que a plenitude do reino de Deus chegue. A mais dolorosa consequência do pecado, porém, é a morte. O distanciamento é uma total separação entre as pessoas e Deus, entre as pessoas e o mundo natural, entre as próprias pessoas e o desencontro de cada pessoa consigo mesma. A culpa, a irresponsabilidade e a fraqueza ante as tentações são decorrência do deslocamento da fonte de amor e sabedoria, que é Deus, para o próprio homem e mulher. Muitas vezes, confiamos arrogante e equivocadamente em nós mesmos, apenas em nossas débeis capacidades. Mas quem pode livrar como o Senhor? Devemos nos perguntar. 4. O pecado e o livre-arbítrio. O ser humano, criado para a perfeição, com o pecado, perde a capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal por si só. Perde o seu livre-arbítrio natural. A experiência de Paulo, relatada em Romanos, capítulo 7, verso 15, subseguinte, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado.
não lhe foi única. Através dos tempos, a mesma frustração tem levado homens e mulheres a se sentirem a incapacidade de escolher sempre o bem por suas próprias forças. Está presente a contradição interior entre o buscar a realização do seu eu a qualquer preço e a ansiedade de fazer a vontade de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Conforme está lá Mateus capítulo 22, verso 34 até o 40. Embora o ser humano tenha perdido o seu livre-arbítrio natural em virtude da degeneração causada pelo pecado, ele teve em si restaurada, pela misericórdia de Deus, até certo ponto, a capacidade de discernir, a capacidade de discernimento, julgamento e escolha, livre-arbítrio. É o que poderíamos chamar de livre-arbítrio pela graça. A graça preventiva de Deus, na linguagem de Wesley, atuando sobre o coração do ser humano, recupera-lhe a possibilidade de responder positiva ou negativamente aos seus apelos que o próprio Deus lhe faz. A graça de Deus dá ao ser humano a opção de aceitar esta mesma graça, conforme Romanos capítulo 6, verso 1 a 4, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A decisão, finalmente, é da pessoa. A graça de Deus em Cristo nos predispõe para a sua aceitação e consequente condição de escolha do bem para nós e para os outros. Temos o livre-arbítrio, isso é, a liberdade de escolher aceitar essa graça e vivermos novamente em comunhão com o Criador ou rejeitá-la, e sermos separados dele com todas as suas consequências. Quinto, o pecado e a regeneração. John Wesley foi um servo de Deus que teve o dom especial de ler, interpretar, pregar e ensinar a palavra de Deus. Em suas pregações, Wesley dizia que no momento em que uma pessoa é justificada de seus pecados por meio da fé em Jesus Cristo, essa mesma fé opera em seu coração o novo nascimento, ou a regeneração profunda e crescente na sua vida. A pessoa que passa por uma experiência de fé é realmente transformada em uma nova criatura. Ela tem transformado a sua maneira de ver o mundo, os valores, as ambições, as relações humanas com as demais pessoas e etc. Sexto, conclusão. A tragédia da humanidade está enraizada na incredulidade acerca de Deus e do seu amor. Mesmo Deus se manifestando ao mundo através de Jesus Cristo, o ser humano continua incrédulo. Como humanidade, rejeitamos Jesus e seu evangelho de amor. Jesus foi assassinado naquela cruz e a violência, a opressão
e o dinheiro mandam e orientam hoje o nosso mundo. É urgente que continuemos a missão do Mestre, pregando e chamando homens e mulheres a se arrependerem e a crerem. Ainda vivemos no tempo em que a graça de Deus está disponível para predispor os seres humanos a optarem pela vida manifesta em Jesus. Fazendo essa escolha, serão regenerados e salvos pelo Espírito de Deus e confirmados na fé por sua palavra. Deus ainda nos diz: tende bom ânimo. Que Deus os abençoe. E que nesse estudo sobre o pecado possamos refletir e venhamos reconhecer que somos pecadores, que necessitamos nos arrepender, que necessitamos reconhecer o estado de pecador, de caído, e possamos voltar para Deus, ter um novo nascimento, termos uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos.